Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Hoje nós vamos receber mais uma vez a doutora Sandra Maria Barradas Marques, que é ginecologista obstetra e que faz parte da equipe da Maternidade Cachoeirinha, coordenando os serviços de ginecologia. E nós vamos falar aqui sobre o Outubro Rosa, uma segunda parte desse programa, na parte de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, do conhecimento do seu corpo, mas principalmente do diagnóstico precoce ao câncer de mama. E nada melhor que conversar com a doutora Sandra, que além de grande amiga, companheira de anos, foi minha preceptora, mas eu não vou falar isso, porque senão ela vai falar que ela é mais velha do que eu, essas coisas de idade a gente não deve. Mas o que nós vamos conversar é sobre uma mudança de paradigma. Na verdade, o que a gente via com o câncer de mama no passado e o que a gente vê hoje. Hoje, com campanhas de conscientização. Em 2001, 2002, eu e a doutora Sandra, já numa conversa informal, que é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui hoje, trocando ideias, surgiu a ideia de participar de um concurso patrocinado pelo Instituto Avon. Em 2003, esse projeto, então, nós concorremos, fomos vitoriosos nessa conquista, numa parceria, inclusive, com a Beneficência Portuguesa, que é uma doutora Patrícia, e tinha a psicóloga... Dr. Pet, que também investiu seu poder de sedução com relação e também o amor que ele tem pelo tratamento ao câncer de mama. Então, tudo isso se juntou e fizemos lá, mostrando as dificuldades que nós tínhamos frente a todo um processo do diagnóstico precoce. A Cachoeirinha, que fica lá na zona norte de São Paulo, num hospital voltado ao atendimento da mulher, hoje um hospital de ensino, chancelado como hospital de ensino, mas naquela época com as dificuldades, porque não tinha, às vezes, o acesso à paciente era muito difícil. A paciente, às vezes, ficava lá horas, anos, procurando o momento de contar para alguém que tinha uma bolinha na mama e já assustada, ela se escondia e corria. E isso era um temor para a gente, não é, Sandra? Então, é só para vocês entenderem, é um pouco da história, mas no fundo, o que nós queremos aqui é conversar sobre o câncer de mama. E, mais uma vez, chamar a atenção para este mês, que é o Outubro Rosa, da importância de estarmos aqui conversando sobre essa doença, que é uma doença que a gente consegue controlar, nós conseguimos propor às pacientes hoje uma condição de tratamento muito mais tranquila, com muito mais apoio e, sem dúvida nenhuma, preservando todo o caráter da importância da mama para essa mulher. Sandra, mais uma vez, seja bem-vinda e eu quero que você conte um pouquinho dessa história, que eu dei uma pincelada só para a gente contextualizar. O projeto chamava-se O Conhecimento que Salva, não Sim. é? E o que era esse projeto? Então, conta um pouquinho para nós. Bom dia a todos, mais uma vez obrigado, pelo convite, pelo prazer de estar aqui, o querido amigo Paulo Fernando. A nossa formação junta, um pouquinho mais velha eu que você, vamos referendar, mas nós sempre grandes parceiros, com ideias muito gostosas para desenvolver. Em 2003, nós ficamos sabendo que ia haver um concurso de um instituto, o Instituto Avon, que iria fazer um concurso e o projeto que se candidatasse e ganhasse receberia um mamógrafo. Mamomatimil. E nós fomos o primeiro vencedor dos concursos, que existe até hoje esse concurso. Anual. Nós fomos o primeiro em 2013. Entre os hospitais públicos. Entre os hospitais públicos, nós conseguimos a instalação
naquele ano haviam pouquíssimos aparelhos de mamografia para as pacientes do serviço público. Então, esse era um assunto que nos motivou, era que a gente ficava muito angustiado em receber a paciente já com um estágio muito avançado da doença, do câncer de mama. Que o câncer de mama é uma doença que, se você conseguir detectá-la em nódulos mínimos, em carocinhos, como a paciente fala, mínimos, muito pequenos, a gravidade dele vem pelo diâmetro, ele tem estágios de crescimento. Então, é um estágio de 1 centímetro, de 2, de 2 a 5, maior que 5, e assim vão aumentando os estágios de gravidade. Devido a isso, a paciente chegava para nós e nós percebíamos, puxa vida, se nós tivéssemos aqui uma capacidade de acesso das pacientes do serviço público, das unidades básicas de saúde, de conseguir fazer uma mamografia anual de rastreamento, isso daí vai dar a chance de cura para grande parte da população. Foi isso o que nos motivou e nós conseguimos. Esse mamógrafo funcionou lá até o ano passado, que mamógrafo tem tempo de validade, né, como qualquer aparelho. E o projeto continua até hoje. Todos os anos, a partir daquele ano, aquilo deu uma mudada no meu caminho profissional, inclusive. Porque eu comecei a me dedicar muito à imagem mamária, depois fiz até a especialidade de imagenologia mamária e continuei também muito ligada a todas aquelas comunidades, naquele ano, que nós ficamos envolvidos, levando essa meta do nome, que era o conhecimento que salva. E então eu fiquei amiga do padre da região, o padre Jorge, que era o representante do conselho gestor da Cachoeirinha. Então até o ano passado ainda fui algumas vezes em várias igrejas, que ele tem muito acesso à comunidade, para fazer as reuniões e passar essa ideia do cuidado da mulher com a mama, de procurar o médico todo ano, fazer o exame de rastreamento, né? Porque não adianta nada a paciente vir com o nódulo já palpado, né? Ou então a gente tem até algumas imagens, naqueles estágios de crescimento que estão tão enormes, tão grandes, que ela não precisa do médico, não precisa de ninguém, ela vai mostrar para a amiga, para a vizinha, ela já vai perceber. O cheiro já denuncia. Às vezes são até tumores infectados, que têm odor, mas que ela procura se recolher. Graças a Deus, atualmente, depois de toda essa força, e força que a mídia faz agora também, com essa motivação da sociedade, das cidades, todas de cor-de-rosa no mês de outubro, a mulher hoje em dia já sabe que, se ela procurar mais cedo, ela terá toda a chance de cura. E realmente é assim mesmo. Se a paciente fizer o exame anual, fizer o seu exame clínico no médico ginecologista anual, a partir da idade de 40 anos, ela fizer a mamografia, que é o exame técnico, o raio-x da mama, ela vai conseguir detectar a doença. Caso ela tenha esse perfil de risco, ela vai conseguir detectar num estágio mínimo, às vezes numa lesão microscópica, e ela vai ser submetida a um tratamento cirúrgico, e que hoje em dia ele tem até um caráter de plástica, um caráter de reconstrução, né? Daquela época da Cachoeirinha para cá, aquela época nós tínhamos um atendimento de ginecologista. E nós dois, uns ginecologistas muito curiosos com mastologia. Atualmente, as clínicas ginecológicas da Cachoeirinha, elas atualmente são separadas em especialidades. Para você ver como foi o grande progresso do atendimento ginecológico lá no hospital. Atualmente, uma das clínicas de ginecologia é a mastologia, que é uma clínica, que é uma especialidade, atualmente reconhecida como especialidade, que só trata das doenças de mama.
Tanto das benignas quanto das malignas. Agora, Sandra, é interessante, né? Eu falei em paradigma e realmente foi uma mudança de paradigma, porque a gente via a necessidade de levar esse conhecimento à população. O que a gente sentia na época, na verdade, para você que está nos assistindo, era uma dificuldade do entendimento do câncer de mama pela própria população. A população se sentia, no momento que se soubesse ou que notasse alguma coisa diferente, ela já se fadava a eu vou morrer, eu vou... fazia já um luto prévio, né? Não adianta eu correr, não adianta eu fazer nada. Então, a demora, às vezes, era causada pela própria paciente. Sim. E era isso que nós buscávamos indo à comunidade. Conta um pouquinho da sua experiência de levar esse conhecimento na comunidade. Porque naquele momento nós já saímos para fora do hospital. Sim. Né? Esse movimento que vocês percebem que há uma necessidade. Hoje nós temos os médicos de família, hoje nós temos os agentes comunitários. Lá em 2003 nós não tínhamos nada. Nós estávamos começando a ter um embrião. Tínhamos a nossa vontade. Sabemos que já em 2001, 2002 já tínhamos medicina de família e comunidade em algumas regiões tentando fazer esse movimento, mas também de uma forma tímida. Nós não sabíamos muito bem o que estávamos buscando. Isso. Agora, o que mudou? Hoje você percebe que a comunidade está mais engajada, hoje você percebe, em termos de Brasil, ou em termos da Zona Norte de São Paulo, este público-alvo, nós atingimos esse objetivo. O Conhecimento que Salva, você diria, foi um projeto vitorioso, não só por ganhar o concurso, mas em termos de atender, de quebrar essa barreira? Sim. Foi extremamente vitorioso, foi uma semente, né? Foi um embrião. Foi um embrião. Eu acho que realmente nós dois percebemos como profissionais de ginecologia, que a gente estava recebendo a paciente já com um estágio muito adiantado e que nós sabíamos que existia um método, né, de rastreamento, que nós conseguiríamos fazer o diagnóstico dela muito precocemente, então ela chegava com 5, 6 anos já de doença e que se nós tivéssemos tido oportunidade de atuar naquela paciente há 5, 6 anos atrás, ela estaria curada e com a mama preservada. Então, a gente percebeu que tinha que ter um caminho entre levarmos o conhecimento científico até a motivação da população. E, inclusive, não só da população, da comunidade, que atualmente, pelo esforço da mídia, pela mobilização da imprensa, tudo, atualmente a paciente conhece mais, ela sabe do risco dela, principalmente até as gerações um pouco mais novas. Mas, naquela época, nós tínhamos também um dos objetivos do nosso projeto, era rever o conhecimento técnico dos colegas, dos parceiros ginecologistas. E nós também percebemos, depois como eu continuei muito ligada nisso e sempre transmitindo a nossa meta, que era o conhecimento que salva, ainda ele é a minha meta até hoje, nós percebemos que haveria necessidade da gente motivar também os médicos de outras especialidades. Porque a partir do momento que um cardiologista, o médico cardiologista, o médico clínico geral, qualquer outra especialidade que tenha contato com a paciente naquela idade, que ela pode ter um perfil de risco, que ela tenha 40 anos, não custa nada, e foi a visão que a gente teve de aprendizado naquela época, e agora virou também meta de informação, falar para o colega, puxa, não deixe de conversar com a sua paciente. No momento que você está medindo a pressão, falando sobre o eletro dela, do coração, se ela faz mamografia todo ano, a partir dos 40 anos. Então, houve também um embrião, aquela conversa nossa, o nosso projeto foi tão vitorioso que começou realmente a ser mais ou menos pioneiro nas unidades de saúde. Nas municipais foi totalmente... Porque os colegas de outras especialidades começaram a perceber que ele poderia estar fazendo a ausculta cardíaca de uma paciente e aquela própria mama ali do lado esquerdo poderia
estar doente, né? Então, foi uma experiência muito boa e a gente ainda continua ligado às comunidades. Eu sempre vou muito fazer palestras em igrejas, vou em sociedades de bairro, em encontros de amigos de bairros, da sociedade organizada, de jornais regionais. Então, isso é muito interessante e a gente quer manter essa meta de informação. Os anos se passaram, a mastologia se tornou, então, uma especialidade. Uma especialidade. Hoje é uma especialidade. A residência, inclusive, dentro da própria Cachoeirinha, a residência em mastologia, tanto para cirurgiões gerais ou ginecologistas obstetras, que já têm a especialidade de ginecologia ou de cirurgia geral, eles podem, então, prestar o exame para a mastologia. Criamos um serviço de leitura mamográfica na época, graças a todo esse projeto. Criamos também um exame menos invasivo, porque antigamente nós tínhamos que operar a paciente para fazer o diagnóstico. Sim. Conseguimos montar o serviço lá com a biópsia com agulha grossa. Guiada por ultrassom. Guiada pelo ultrassom. Na época não tínhamos ainda guiado pelo mamógrafo. Mas, enfim, isso passou. As pessoas hoje comentam, as pessoas falam dentro da sua casa que descobriu alguma coisa errada na sua mama e hoje tem essa preocupação. Eu acho que isso é o mote mais importante. E quando a gente fala do Outubro Rosa, que é nada mais do que um processo de chamar a atenção, né? Quando você vê essas estátuas ou monumentos locais que vocês também vão poder acompanhar na imagem, mesmo em São Paulo, o nosso puxa-empurra aqui do Ibirapuera, iluminado de cor-de-rosa. Então, tudo isso é para chamar a atenção. Você que está nos assistindo, você que é auxiliar de enfermagem, você que é o segurança da unidade básica de saúde, você que está aí, leve essa informação da importância para dentro da sua casa, para dentro da sua comunidade, da importância de que a mulher vá ao médico, de que a mulher faça, a partir dos 40 anos, a sua mamografia, da mesma forma que faz a sua coleta do Papa Nicolau, da sua citologia oncótica. Esse é o motivo. Agora, nós vamos também falar um pouquinho mais sobre o câncer de mama. E deixo aqui para vocês, as dúvidas que vocês tenham, podem mandar através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós passaremos à doutora Sandra, que eu tenho certeza que terá o imenso prazer de responder a vocês qualquer dúvida que vocês venham ter. Sandra, já aproveitando, vamos tocar um pouco no assunto agora mais especificamente do câncer de mama, né? Afinal de contas, nós estamos tendo mais câncer de mama em pacientes jovens ou não? E o câncer em paciente jovem, ele é mais preocupante do que o câncer na paciente mais idosa? Explica um pouquinho para os nossos telespectadores, por favor. O câncer de mama a gente se preocupa muito porque atualmente ele é uma das primeiras causas de morte em mulher por câncer no Brasil. É a segunda causa de morte. A primeira causa de morte na população são doenças cardíacas. Em mulher, é a primeira causa de morte, em mulheres, é o câncer de mama. E ele, estatisticamente, vem aumentando a cada ano. Os dados do INCA, do ano passado, de 2012, deram 52.780 casos de morte, sendo que 15 a 17 mil casos só em São Paulo. No município de São Paulo. Então, é uma doença que tem aumentado muito, daí toda essa motivação para a consciência e para o rastreamento, para ensinar a paciente a fazer todos esses passos de exame ginecológico, de autoexame, de mamografia. A mamografia é o exame que é considerado padrão ouro de rastreamento, é o único exame que consegue detectar lesões microscópicas
e que com elas a paciente vai estar totalmente curada e após a cirurgia, geralmente com a mama até mais bonita, é feito até uma oncoplástica da mama e que atualmente, desde a década de 80 para cá, olhando os dados do INCA, que é o órgão oficial do Brasil de censo por câncer, a gente percebe que o câncer de mama mudou o perfil e está tendo muito mais casos em mulheres mais jovens, que antigamente eram em mulheres mais idosas, só após o climatério, após a menopausa. E agora percebe-se que ele está tendo uma mudança de perfil. Ele está acontecendo bastante em mulheres mais jovens. Não seria por conta do próprio diagnóstico que está esse aumento do número de mamografias? Isso não está fazendo com que a mulher faça o diagnóstico mais precocemente? Também, mas não só isso. Percebe-se atualmente, já consegue-se identificar, não exatamente a causa, porque infelizmente a carcinogênese, né, aquela interrogação que a paciente chega e fala com você, por que comigo, né? Por que aconteceu comigo? O que eu fiz de errado que aconteceu comigo? Então, essa palavra, esse único fato, não está esclarecido e eu creio que também nunca vai ser resolvido totalmente. A causa do câncer de mama é uma mistura de coisas, é uma soma de situações, tá? Genéticas principalmente, de mudança do próprio curso da célula de divisão, da célula do ducto da mama, associado com fatores endócrinos, fatores da história reprodutiva, fatores metabólicos atualmente, que já está provado até que o índice de massa corporal é um dos fatores de risco para o câncer de mama. Então, acontece mais em mulheres jovens e também porque, principalmente hoje em dia, as mulheres jovens, elas não se reproduzem tão jovem como nas décadas das nossas avós e bisavós. Então, a função da mama, ela só vai ser realmente chegada até o fim, a última função dela, que é a de lactação, já muito mais tarde. E existe essa grande pesquisa da carcinogênese, se está ligada a uma célula mais imatura ou não. Existe também a soma do fator de antecedentes familiares, daquele caso que a paciente tem a mãe, a irmã, a tia, todas com câncer de mama. E esses cânceres geralmente aparecem nas mulheres mais jovens, antes da menopausa. Por falar nisso, como você diria, como deve ser a educação de uma adolescente que vê na sua família, às vezes a sua mãe ou a sua tia, acometida por um câncer de mama? Como é que deve ser esse acolhimento dessa jovem? Sim, sempre com bastante informação, para ela não levar isso como um temor, né? Para ela não olhar a mama como inimiga, né? Se ela tiver bastante informação e o médico, o ginecologista, até o mastologista conseguir fazer toda a orientação, o mapeamento dos casos da família, atualmente existem até exames de pesquisa genética do assunto, mas ela deve ser sempre orientada para ter uma informação muito técnica a respeito e discutir com o médico ginecologista todos os anos, fazer um tipo de rastreamento, vamos falar assim, mamográfico mais precoce. Então, não seria com as mulheres de 40 anos, como é orientado para toda a população. Naquele caso, daquela paciente específica, com uma história reprodutiva de risco, né, que é considerado um fator de risco, ela tem que ser vigiada um pouquinho mais de perto pelo colega ginecologista e, assim, antes dos 40 anos, pelo menos a partir dos 35 anos. Lembrando que, quando nós estamos falando, é realmente aquela paciente que tem a mãe ou a irmã com câncer de mama. Né? Ou a filha. Ou a filha com câncer de mama. Mas tias, avós, já é um outro
estágio. Porque tem muita gente que procura realmente, minha tia teve, minha tia paterna teve. Quer dizer, pode ter um alinhamento, mas isso precisa ser avaliado pelo próprio colega que está, pelo médico que está atendendo essa paciente. A causa mais preocupante é o parente de primeiro grau, o parentesco em primeiro grau, que é considerado fator de risco, né? Uhum. Você diria que hoje, então, nós temos um trilhar diferente. A paciente deve procurar, a partir no momento que ela vai ao ginecologista, fazer o seu exame ginecológico, o médico deve fazer a palpação da sua mama. O autoexame ainda é importante para a mulher? O autoexame é extremamente importante. Ele não é considerado diagnóstico, nem deve ser considerado suficiente. Então, não é aquela paciente que, eu me palpo, eu já aprendi, eu faço o autoexame, então eu não vou no médico. Eu não vou fazer mamografia porque dói, porque aperta, porque é incômodo. Não, o autoexame não é suficiente. O autoexame é uma forma dela conhecer o próprio órgão, conhecer a mama. Mas ele deve ser somado a uma palpação técnica anual feita pelo ginecologista. Agora, tem a paciente que fala sempre, mamografia é dolorosa, doutor. Eu não posso trocar pelo ultrassom? Eu não posso fazer o ultrassom ao invés da mamografia? Não, não pode. E também existe esse conceito passado errado que mamografia dói. Mamografia é muito rápida, leva cerca de 3 minutos para poder fazer as quatro fotos, né, os 4 raios-x da mama, leva cerca de 3 minutos. Se a paciente estiver tranquila e sossegada, ela colabora com a técnica do raio-x para colocar o órgão na posição correta. Ela não dói, eu sempre brinco e falo que ir no dentista e mexer no dente é um pouquinho mais longo e mais difícil, me perdoe os colegas dentistas, mas o ultrassom é apenas um exame de associação no diagnóstico. É apenas um exame de suporte. Existe algum tipo de mama, que é a mama mais difícil, a mama que só tem glândula, aquela mama muito dolorosa, muito espessa, que ela deve ser feita a mamografia e o ultrassom juntos, sempre com os 2 olhares de colaboração na informação técnica da imagem. Mas a mamografia é o padrão ouro e ele é insubstituível. Você diria hoje que o que a gente fala, tem um período certo para você fazer a mamografia, principalmente na paciente que está ali entre os 40, os 50, que não entrou na menopausa. O ideal é que ela faça no pós-menstrual? Esse é o ideal. Inclusive até o autoexame dela mesma, sempre no período pós-menstrual, que é quando a mama está menos inchada, pouco dolorosa e fica muito mais fácil dela mesma colaborar com aquela colocação da mama na máquina de raio-x, que é o mamógrafo. Bom, Sandra, eu acho que conseguimos passar alguma mensagem. Eu queria até ressaltar, agradecer a sua presença aqui. Eu sei que é difícil a gente se organizar, mas é importante a gente aproveitar esses momentos, principalmente para conversar com pessoas que são dedicadas e que gostam daquilo que estão fazendo, que se dedicaram anos e anos, né, como você lá na Cachoeirinha, sempre à frente, mesmo quando esteve longe de lá, sempre presente, considerando todo esse processo que foi de 2003, 2004 para lá, sendo que a Sandra já há mais tempo já trabalhava na Cachoeirinha, com certeza, né, que nós tivemos esse contato lá alguns anos atrás. Dia 14 a 18 vai ter este evento e eu já vou te deixar o convite aqui para trazer, talvez em novembro, né, esse resultado dessa campanha feita lá entre os dias 14 e 18 de outubro, que é para uma conscientização sobre o câncer de mama. Quero que você passe a sua mensagem final, diga o que você quiser para quem está nos assistindo. Agradecendo novamente o convite e, como sempre, levando a informação é o melhor tratamento que a gente pode passar para qualquer paciente. Nós todos médicos, né, principalmente os ginecologistas que estão à frente disso, qualquer outro médico especialista,
passando a informação para a paciente de fazer o seu exame de mamografia a partir dos 40 anos, com certeza vai estar dando toda a chance dela de, caso ela tenha um perfil de risco para ter o câncer de mama, ela vai ser curada. Obrigado, Sandra. E aqui nós ficamos com mais um programa Saúde em Questão, um programa transmitido através da Rede São Paulo Saudável pelo canal Profissional. Sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências, e hoje aqui fazendo essa interlocução sobre as suas dúvidas. E se você quiser fazer qualquer pergunta, através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, e nós transmitiremos para a doutora Sandra. Até mais, até o próximo programa.